isso essa questão, a gente fica, claro, indignada por ministros ou por pessoas intelectuais reproduzirem isso, mas isso é uma coisa que pega no senso comum, né, Elias? Isso parte, tem alguma origem de ficar sempre dizendo que os produtos da China são frutos de trabalho escravo? Isso há uma origem disso? E como tu falaste, desse bem um panorama, mas como é também a questão salarial na China? Porque outro dia Leandro Fortes fez essa defesa que tu fizeste, ainda falou que os salários na China ainda são melhores que no Brasil. Como é que é também essa questão do trabalho lá, assim, mais aprofundadamente? Então, eu fico tão chateado com esse tipo de coisa, porque quando envolve pessoas que são próximas da gente, primeiro que os salários da China, nos últimos 10, primeiro que os salários médios da China já são maiores que os industriais, tá? Já são maiores que o brasileiro há muito tempo, tá? E o salário médio na China, médio, tá? Aumentou 270% em 10 anos. Aumentou acima do PIB, acima da inflação e acima da produtividade do trabalho. Tá? Hoje, o que salva a renda do trabalho em nível mundial é a China. Se a gente for olhar para e a fonte não sou eu, não, pessoal. A fonte é a Organização Internacional do Trabalho, o World Wage Report. Então, quem salva hoje a renda do trabalho em nível mundial é a China. Onde a renda do trabalho ela é valorizada. É a China. É fácil de encontrar esse dado. Agora, qual que é a origem disso? Desculpa, Maria Fernanda. Racismo. Não tem outra forma, porque primeiro que o racismo ele é uma ideologia, é uma forma social, né, que se mistura com o fascismo ao longo do tempo, mas ela foi durante muito tempo relacionada a uma ideologia colonizatória, né, depois vira um instrumento do fascismo. Agora, qual que foi o papel da China no mundo durante mais de 100 anos? Como um país que era receptora de ópio, ou seja, a China ela mantinha balanças comerciais favoráveis para a Inglaterra importando ópio. Ou seja, a Inglaterra ela drogou um país inteiro para escravizar um país. Inclusive porque existe um consenso na Europa que o chinês é um ser humano tipo inferior. É um tipo a ser civilizado. Não é? Ou seja, de tempos em tempos ressurge essa noção do despotismo oriental, né? Que vem desde Aristóteles, passa por Voltaire, Wittgenstein está de volta agora com essa história de que a China é uma ditadura e tal, que é uma coisa muito pobre, eu acho. Você definir um país de 5 mil anos de idade, um estado de 2 mil anos, como ditadura da democracia. Mas também é bonito isso no campo dos marxistas da universidade, né? Ou da USP, ou seja, a USP produz esse tipo de pensamento também. Em separar o mundo de democracia e de ditadura. A questão nacional ela não é central, então a questão fundamental é da liberdade e da democracia. Então, se o mundo é isso, a separação da liberdade formal e liberdade real, a China é uma ditadura. Só que as coisas são desse jeito. Né? E, para mim, eu não vou ficar aqui no programa que eu venho de vez em quando, assim, e eu sou amigo de todo mundo, ficar com tese aqui acadêmica. É racismo, não tem outra coisa. Isso tem que ser denunciado. Isso não faz bem para o Brasil, Fernanda. É o maior parceiro comercial do país, eles podem nos entregar o que nós precisamos em nível de infraestrutura, nós podemos negociar com eles uma entrada soberana na nova Rota da Seda e resolver essa questão da nossa conexão física. É inaceitável que pessoas inteligentes tenham essa postura de tratar a China desse jeito. Eu vou dizer, não precisa gostar da China, não precisa achar o socialismo legal, não precisa gostar daquele sistema de governo, não precisa gostar de nada, mas respeitem a escolha que aquele país fez em 49, respeitem a história daquele país. Porque eu vejo o seguinte, ao atacar a China da forma como atacaram, sem citar nomes aqui, essas pessoas estão tomando um lado na história, que é o lado dos colonizadores, daqueles países que colocaram a China de joelhos durante 100 anos, no século de humilhações. Né? As pessoas falam muito dos massacres do comunismo e tal, só na rebelião Boxer, por exemplo, no final do século XIX, as potências ocidentais mataram 20 milhões de chineses. Uma rebelião camponesa. Uma série de potências ocidentais entraram na China no final do século XIX, rebelião Boxer, tá, pessoal? Procura na internet isso. A rebelião Taiping também. Na segunda, que eu falei aqui, a rebelião Boxer, a primeira, quer dizer, foram 20 milhões de chineses mortos por forças ocidentais. Alguém comenta isso na imprensa? Algum ministro de Estado fala isso na imprensa? Não fala. Sabe? Ou fala isso abertamente? Não. Ou seja, eu acho que as pessoas têm que respeitar a história da China, não precisa gostar da China.
sabe? E tem outra, nesse caso, tem que gostar do Brasil, pô, entendeu? Porque se você gostar do Brasil, você não vai atacar a China de jeito que foi atacada, né? Enfim, é uma coisa que é triste, ou seja, porque se é um Bolsonaro, tudo bem, mas não é o Bolsonaro que está falando isso, pessoal. É gente nossa, né? Enfim, desculpem.